Beleza. Vamos então aí para a nossa segunda aula da matéria de livros proféticos, que é a matéria que nós estamos estudando aí a atuação dos profetas lá no Antigo Testamento. Na primeira aula a gente fez uma abordagem geral sobre o ministério do profeta, explicando exatamente qual era a sua função, qual era a sua atividade. E agora a gente vai, na verdade, começar a falar sobre alguns temas e algumas ideias que são relevantes aí, que permeiam o ministério dos profetas. Eu já expliquei aqui para vocês na outra aula que, como a quantidade de livros proféticos é muito grande, nós temos aí 12 profetas menores, além dos 5 livros dos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Daniel, ou seja, ao todo 17 livros. A gente não tem tempo assim de falar de um a um. Então, uma forma mais eficiente de a gente cobrir todos esses livros é a gente falando aí sobre alguns temas, alguns assuntos, alguns conceitos que são trabalhados aí por esses profetas. Um ponto importante para a gente já antecipar isso, que inclusive eu comentei na semana passada, é explicando que os profetas, alguns deles atuaram ao mesmo tempo, né? Eles foram contemporâneos. Então, por isso que eu elaborei essa pequena linha do tempo que está aparecendo aí para vocês agora. Nessa linha do tempo, a gente tem aí o ministério dos profetas, tanto do norte quanto do sul. Vocês vão perceber que aqui na linha do tempo, essas bolinhas azul e verde, elas identificam os reis de Israel e de Judá. Então, as bolinhas azuis, nós temos os reis do norte, os reis de Israel, e as verdes, nós temos os reis do sul, que fazia parte aí de Judá, né? O reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, por exemplo, nos reis do norte, vocês devem estar familiarizados com alguns nomes, como Jeroboão, Onri, Acabe, Jorão, né? Jeroboão II, Pecaías, enfim, são alguns reis que atuaram no norte, e no sul que nós temos os reis mais famosos, porque entre eles há inclusive alguns reis que foram piedosos, que foram justos. Então nós temos aí, ó, Asa, Josafá, temos aí Uzias, Ezequias, Josias, entre outros reis dessa dinastia. Eu então separei aqui para ficar ainda mais fácil de a gente compreender. A gente pegou os profetas que atuaram no norte e os profetas que atuaram no sul. Alguns profetas, de certa forma, eles até pregaram ou atuaram nas duas nações, né, dos dois reinos. Mas, via de regra, os profetas eles atuavam ou mais focado no norte ou mais focado no sul. Então, nós temos, por exemplo, no norte, por exemplo, Jonas, Amós, Oséias. Esses profetas são profetas cuja mensagem foi mais direcionada para o norte. Em contrapartida, nós temos no sul muitos profetas, né? Então, a maior parte dos profetas que nós temos na Bíblia são os profetas que atuaram com foco para o Reino do Sul. Então, nós temos aí, ó, Isaías, Jeremias, Miqueias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Abacuque, enfim, essa turma toda. Evidentemente, também, eu só incluí aqui nessa cronologia apenas os profetas escritores, né? O que são os profetas escritores? São aqueles profetas que deixaram livros escritos, que são os livros que nós temos em nossa Bíblia. Há muitos outros profetas que não escreveram nada. A mensagem deles foi apenas oral. Eles apenas transmitiram a mensagem oralmente e nada deixaram registrados. Então, como exemplo, Elias, Eliseu. Se a gente fosse colocar, por exemplo, né, Elias e Eliseu nessa cronologia, a gente teria que colocar aqui, ó,
porque Elias é da época do rei Acabe. Então a gente colocaria Elias por aqui. Logo ao lado, nós colocaríamos Eliseu, que são profetas que cobrem esse período. Acabe, Acasias, Jorão, Jeú. Se a gente fosse colocar, por exemplo, Amazias. Amazias também foi um profeta que, inclusive, foi consultado por Acabe e por Josafá. Então, a gente colocaria mais ou menos desse intervalo. Enfim, tem outros profetas, né? Sem contar aqueles profetas que são do Reino Unido, porque esses profetas que nós relacionamos aqui são profetas apenas do reino dividido entre norte e sul. Na época que Israel era uma única nação e que tinha apenas um único rei, que foi a época de Saul, de Davi e de Salomão, então esses profetas então são ainda mais antigos, os profetas daquele tempo. Aí nós incluiríamos Samuel, incluiríamos Natã, né, entre outros profetas também daquela época, tá? Então, isso aí é só uma observação geral para vocês já perceberem a questão de que os profetas eles estão espalhados nessa linha do tempo e justamente porque eles, em algum momento, exercem seu ministério junto com outro profeta, então é natural que algumas mensagens sejam comuns, né? Que eles preguem alguma coisa em comum. Então, se a gente pegar Isaías e Miqueias, por exemplo, nós vamos ver muitas passagens parecidas, nós vamos ver muitos temas parecidos. Se a gente pegar Jeremias, Abacuque, Sofonias, a gente também vai flagrar algumas coincidências. Se a gente pegar Ageu e Zacarias, eles também profetizam na mesma época, então eles têm um tema em comum também, né? No caso, por exemplo, a reconstrução do templo. Enfim, tudo isso aí a gente vai observando conforme a gente estuda esses profetas. Outro ponto também importante de antecipar é que vocês já conseguem perceber que a nossa Bíblia ela não está em ordem cronológica, que é já um assunto que eu já comentei em outras aulas, mas que a gente sempre frisa. Os profetas também não estão em ordem cronológica. Na nossa Bíblia nós temos de Isaías até Malaquias, mas não necessariamente esses profetas atuaram nessa ordem. Então, por exemplo, ó, Isaías e Miqueias são da mesma época. Ezequiel e Daniel é da mesma época. Agora, Sofonias, por exemplo, o livro de Sofonias e o livro de Naum são livros que vão lá para o finalzinho do Antigo Testamento. Porém, cronologicamente, eles são anteriores, né? Naum e Sofonias são mais antigos. Abacuque já vem depois. Alguns profetas, a gente não sabe exatamente em que época eles atuaram. Então, é o caso de Joel, né? Joel e Obadias. São os dois principais profetas que a gente não sabe precisar exatamente quando que atuaram. Joel, inclusive, é o mais problemático, porque Joel, a gente não tem ideia mesmo de quando que ele profetizou. Por isso que eu coloquei aqui, ó, dois retângulos com o nome dele, porque ele pode ser tanto de uma época bem longínqua, ou seja, pode ser dos escritores o primeiro profeta, o mais antigo, como também pode estar entre os mais recentes. Joel ele não indica com exatidão em que época que ele profetizou. Inclusive aí na apostila tem algum comentário a esse respeito também. Então tudo isso é para vocês perceberem como que os profetas estão diluídos aí na linha do tempo e como que eles atuaram. E aí, ao longo das aulas, a gente vai comentando aí alguma coisa que esses profetas têm em comum. Outro ponto também que eu gostaria já de comentar é a maneira como o profeta entregava a mensagem. Porque o que nós temos na Bíblia é a forma escrita, né? São os livros escritos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, etc. Ou seja, esses profetas, eles escreveram as suas mensagens. Agora, e quando eles receberam a profecia? Quando eles receberam a mensagem? Porque o que nós temos é a versão escrita, mas não necessariamente
eles receberam a mensagem e já escreveram. Eles podem muito bem, alguns deles pelo menos, ter um tempo em que eles profetizaram oralmente, tá? Eles falaram a profecia, e um tempo depois, talvez, é que eles foram escrever. Isso pode ter acontecido também. E aí eu estou chamando a atenção disso para vocês, porque uma das coisas que a Bíblia fala sobre o ministério dos profetas é que, volta e meia, eles profetizavam em êxtase, tá? Êxtase. A gente chama isso de profetas estáticos, tá? Profetas estáticos. O que são profetas estáticos? Por exemplo, nos nossos cultos, né, pelo menos aqui as igrejas pentecostais, quando o irmãozinho tem uma profecia para entregar, e ele entrega ali no meio do culto, geralmente, nas igrejas pentecostais, esse profeta ele entra em êxtase, né? O que eu quero dizer com isso? No momento que o profeta vai entregar a mensagem, parece que já não é ele ali. Parece que um espírito incorporou nele ali e ele começa a falar em primeira pessoa como sendo o nome de Deus. Vocês já devem ter testemunhado isso nas igrejas, né? O profeta vai até a pessoa, às vezes o cara vai marchando até a pessoa, né? Marcha até lá, de olho fechado, chega lá, coloca a mão na pessoa e começa. Assim diz o Senhor. Fala, 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 e depois encerra a mensagem. Essas profecias em que o profeta ele muda de comportamento, ele para de falar dessa forma que eu estou falando com vocês, de maneira natural. E, do nada, ele meio que parece que se transforma numa outra pessoa, parece que ele está incorporado, ele está em êxtase, e vai lá entregar a profecia. Isso é o que a gente está chamando aqui de êxtase, né? O profeta estático. Que é um fenômeno, é uma coisa sobrenatural. E na Bíblia, nós temos vários casos desse tipo, né, de profetas que atuaram de maneira estática. Vou dar aqui alguns exemplos. Ó. Quando a gente vai em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Olha o que o texto fala. 1 Samuel 10, versículo de número 6. Diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Ou seja, o texto está descrevendo para a gente que, nesse caso aqui, é uma passagem que faz alusão a Saul, né? Ele seria tomado pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus entraria nele e ele começaria a falar em nome do Senhor e ele se mudaria em outra pessoa. Ou seja, ele já não se comportaria mais de forma natural. O Espírito Santo se apoderaria dele de uma forma que ele, de fato, perderia esse domínio sobre as suas próprias faculdades mentais. Então, isso é o que a gente chama de êxtase, né? Já dei esse exemplo aí, ó, 1 Samuel 10, versículo 6, e tem outros. Deixa eu pegar alguns aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia com a harpa sua mão. Ou seja, nesse caso aqui, o texto já especifica que Saul está sendo possuído por um mau espírito. É nessa ocasião, inclusive, que ele pega uma lança e atira em Davi. Vamos ver outra passagem. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, Números capítulo 11, versículo 25. Lembra quando Deus compartilhou o espírito que estava sobre Moisés, sobre os 70 anciãos? Aí o texto fala: Então o Senhor desceu na nuvem, lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Ou seja, dá a entender então que naquele momento, esses anciãos, eles começaram a ter um comportamento diferente, eles entraram em êxtase e começaram a profetizar. Nós temos também uma passagem na Bíblia, vocês devem lembrar que, quando o profeta Eliseu
foi profetizar numa determinada ocasião, ele pediu para um músico começar a tocar. Essa passagem aqui, ó, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Esse é aquele episódio que Josafá está numa guerra, né, junto com o rei de Israel, e aí no meio lá da investida acabou a água. E aí pediram ajuda ao profeta Eliseu, só que Eliseu, antes de profetizar, ele pediu que um músico começasse a tocar. Aí a pergunta é: por que que Eliseu pediu para um músico começar a tocar antes de ele entregar a profecia? Provavelmente, Eliseu está fazendo esse pedido aqui porque talvez naquele momento ele fosse justamente entrar em êxtase. Ou seja, ele já não ia falar com uma pessoa comum, como eu estou dando aula aqui para vocês, né? Eu estou dando aula para vocês totalmente no domínio das minhas faculdades mentais. Mas nesse momento o profeta não ficava natural desse jeito. Nesse momento o profeta entrava em êxtase, começava a transmitir os oráculos divinos, começava a falar aquilo que Deus ia revelando à mente dele. Esse processo, como eu disse, é um processo sobrenatural. Né? Não tem como a gente ficar tentando explicar de maneira científica, né? É uma coisa espiritual, sobrenatural, que nas igrejas pentecostais, ainda hoje, nós testemunhamos algo parecido. Quando um profeta entra em êxtase, vai até a pessoa e entrega a profecia. A única questão que a gente tem que se atentar é que Paulo também diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, que é o que a gente lê lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Deixa eu lembrar aqui o versículo certinho, ó. 1 Coríntios, Eu ia perguntar ao senhor, pastor, é sobre isso? Pode falar. sobre o espírito que é sujeito ao profeta. Quando as pessoas vêm até nós, elas podem falar o que elas querem ou elas falam o que o Espírito Santo manda dizer? Aí que tá, né? Bom, ela deveria falar aquilo que o Espírito quer dizer, né? Sim, Infelizmente, não é sempre isso que acontece. é verdade. O versículo que eu fazia alusão é esse aí, ó, 1 Coríntios 14, versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, assim, pode acontecer de um profeta entrar em êxtase e aí meio que num comportamento diferente ele começar a profetizar, começar a entregar uma profecia? Pode, sem problema nenhum. A questão é que isso não significa que a pessoa esteja totalmente descontrolada. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, o profeta ele tem sim domínio de si para não fazer nenhuma coisa constrangedora, vergonhosa, né? O profeta, por exemplo, ele pode escolher o momento adequado de entregar uma profecia, né? Ele pode escolher também um momento apropriado para entregar a mensagem para a pessoa. Tudo isso está no domínio do profeta. Porém, faz parte também desse processo a pessoa, ela, num determinado momento, se deixar ser dominada por Deus de uma maneira que vai fazer com que ela transmita a mensagem em êxtase. Acho que a irmã Até Tânia levantou. Pode falar, Dani. porque quando a pessoa está em êxtase, né, ela não perde a sua consciência, né? Não perde. Ela está consciente, ela só não tem domínio de si. O que acontece é um equilíbrio, né? Ela não perde totalmente a questão ali do evento, do fenômeno que ela está sentindo, ao mesmo tempo que ela se deixa ser conduzida por Deus. Ou seja, Deus está conduzindo ela. Então é meio que uma coisa equilibrada. Não é igual uma pessoa endemoniada. A pessoa Sim, endemoniada, que a por pessoa exemplo, ela endemoniada perde perde o totalmente o sentido. controle. Exatamente, Sim. perde sentido. Ele até esquece o que aconteceu. Não é o Pastor, caso esse do profeta. clima do profeta e dos reis, o senhor vai botar na apostila? Vou mandar para vocês aí no grupo do WhatsApp. Ah, tá bom.
Acho que a irmã Tânia pode estar com a mão levantada, pode falar. É rapidinho. O senhor falou agora assim, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aí me confundiu a parte de que é 1 Samuel, que o senhor deu exemplo também, 18:10. Porque Sim. está escrito assim, que o mau espírito da parte de Deus, que Saul profetizava. Assim, eu não sei, porque quando assim, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esses espíritos também podem ser maus espíritos, ao Não, ponto de que eu não entendi esse negócio de porque o mau espírito, por parte de Deus, se apoderou de Saul e Saul profetizou, entendeu? o que o texto aqui quer dizer é o É meio seguinte: confuso. esse mau espírito não é tipo uma entidade maligna Isso. que entrou em Saul e fez ele profetizar. Não é isso. Esse espírito aqui é o próprio espírito de Saul. Lembra que a gente é corpo, alma e espírito. A gente tem o nosso Uhum. próprio espírito. Então, quando o texto fala que um mau espírito da parte de Deus se apoderou dele, significa que Deus agiu de uma forma em Saul que fez o espírito dele começar a ficar perturbado, ficar incomodado, né? Ficar agitado, né? Ele já não estava mais sossegado, não estava mais calmo. Deus ele começou a Uhum. provocar uma situação que fez Saul ficar mentalmente perturbado, né? E isso de fato veio de Deus. Foi Deus que causou essa perturbação em Saul, no sentido de que Uhum. naquele momento ele deveria testemunhar uma ação divina sobrenatural. Só que nesse transe, nessa coisa de ele ficar perturbado emocionalmente, ao mesmo tempo que ele era capaz de profetizar, e profetizar aqui não é que ele foi entregar uma profecia, né, uma mensagem para Isso. alguém. Ah. Profetizar aqui é no sentido de que ele começou a ficar em êxtase, começou a cantarolar, começou a falar, né, começou a dar palavras de ordem, a falar de maneira estática. Nesse clima de perturbação, é o clima que ele pega uma lança e também taca em Davi. Ou seja, o que o texto está Isso. dizendo para a gente é que ele estava, de fato, mentalmente perturbado, e durante essa perturbação, ele começou a ter esses comportamentos estranhos. Tanto o comportamento de começar a falar profecias aleatórias, como também o comportamento de pegar uma lança e tentar atirar em Davi. Mas uma coisa assim não tem nada a ver com a outra, assim, não é? Não seria uma profecia vindo da parte de Deus, é uma Não, profecia não. gerada pela perturbação dele, né? No caso. Exatamente, exatamente, exatamente. É essa a ideia, Então, porque na Bíblia, quando a gente lê a palavra profetizar, nem sempre a pessoa que está profetizando, ela está falando em nome de Deus. Profetizar também é um termo técnico. Quando a pessoa começava a cantarolar, a falar palavras aleatórias, a falar coisa com coisa, de maneira religiosa, de coisa espiritual, se diria que ela está profetizando. Então, vamos supor, por exemplo, imagina no nosso culto. Alguém chega para você, não tem nada de Deus, não tem nada de Deus, não está com o Espírito Santo, não está com nada. Só que ela tá na carne. Aí na carne ela vai para você e chega assim: Tânia, assim diz o Senhor, Deus vai fazer isso, aquilo outro, etc, 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 etc. Nada do que essa pessoa falou veio de Deus. Mas quem assiste a cena vai descrever que aquela pessoa estava profetizando para Tânia. A gente sabe que o conteúdo não é verdadeiro, mas aquele ato de ela chegar até você e começar a falar coisas do que supostamente iria acontecer, isso a gente chama de profetizar. então tá bom, então, pastor. Tá bom, obrigada. Deixa eu ver só. É, Posso falar uma coisa, pastor? sim, pode. Tá. As minhas cunhadas, as irmãs do Antônio, elas são da Assembleia de Deus lá de Belfor Roxo. Então, tudo elas falam, eis que Deus mandou falar, entendeu? Todas elas são assim. Então, eu já falei assim, isso aí não é de Deus, não é possível. Porque, às vezes, em vez de falar coisa boa, né, não fala coisa ruim. Entendeu? Já falou que mandou me dizer para eu tomar cuidado com a minha saúde, porque viu o Antônio chorando muito, por que eu ia morrer. Eu falei, Jesus, está amarrado. Segue de Cristo tem poder, porque fica profetizando coisas que não é de Deus, a gente
Eu mesmo assim, eu não gosto nem de ficar perto, sabe? Porque é uma coisa totalmente diferente da que eu aprendo, né? Não, tem, Entendeu? tem pessoas que são perturbadas. Tem pessoas que são perturbadas. E você percebe nitidamente que ela tem algum parafuso a menos. Eu tô usando esse linguajar assim, né? Meio de um eufemismo, né, para suavizar, mas a verdade é que algumas pessoas elas não têm saúde mental. Então, ela no meio da nossa comunhão, da nossa reunião, do nosso culto, qualquer ideia que vem na mente delas, elas acham que foi Deus que falou, é uma mensagem de Deus, e etc. Vou dar um exemplo a vocês. Teve um dia que eu estava pregando, antes da pregação, o culto estava aquele culto bem agitado, né? Aí veio um profeta até em mim entregar uma profecia. Aí, quando ele veio, eu fechei os olhos e comecei a tentar escutar o que ele estava falando. Eu não consegui escutar nada, ele só gritava, 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 mas os gritos não tinham nada a ver uma coisa com a outra, não dava para discernir nada, não dava para compreender. Até porque o culto também estava muito barulhento, então não dava assim para conseguir ouvir. Aí, beleza, ele saiu, eu não entendi nada e ficou por isso mesmo. Aí, beleza, preguei. Aí, depois da pregação, o culto acabou. Aí, quando eu estava saindo do culto, esse mesmo profeta me abordou, aí falou assim: Puxa, Deus te usou muito, você foi muito usado por Deus, a pregação foi abençoada e tal. Aí o que ele falou para mim que me fez perceber ainda mais que não tinha saúde mental, né? Ele falou assim: enquanto você estava pregando, o meu filho estava brincando lá fora. Deixa eu te contar essa coisa sobrenatural. Isso ele falando para mim, né? Olha que coisa sobrenatural. Eu estou escutando curioso, né, para saber no que a história ia terminar. Enquanto estava pregando, meu filho estava brincando lá fora. Aí ele voltou para mim e falou aqui: Papai, olha aqui que eu peguei. Aí eu abri a mão, meu filho me deu 3 pedras. Ele pegou 3 pedras lá no quintal e trouxe aqui na minha mão. Na hora que ele me entregou as pedras, eu percebi que Deus estava usando você. Porque essas 3 pedras, uma representa o Pai, outra o Filho, outra o Espírito Santo. Então, enquanto você estava pregando, Deus estava te usando. Tu vê que, tu vê que a pessoa não está com o parafuso em dia, né? Não está com as ideias em dia. Porque qualquer coisa que ela vê, né? Até uma pedra que ela acha no chão, ela tenta encontrar algum significado espiritual e atribui isso e entrega isso como se fosse uma profecia. Por isso que é bom a gente ter discernimento de espírito, pedir muito a Deus isso. Porque hoje Exatamente. existem muitas pessoas que fazem coisas que podem nos enganar se a gente não tiver o discernimento do espírito. É Pois é, verdade. pois é. É, e aí, nesse ponto, a questão do êxtase, ela pode se tornar um problema, né? Por que que eu estou dizendo que às vezes o êxtase se torna um problema? Porque assim, eu posso entregar uma profecia para vocês da forma como eu estou conversando com vocês, sem problema nenhum. Posso falar assim: olha, irmã Daniele, Deus ele me mostrou algo relacionado à irmã e mandou te dizer assim, assim, assim. Então, que a irmã receba essa palavra aí como direção para a tua vida. Eu posso falar isso. Só que algumas pessoas acham que esse modo de falar, ele não tem muita autoridade, não tem muita espiritualidade. Então, para Verdade. enfeitar o pavão, né, para eu ganhar mais credibilidade, eu tenho que chegar nela e falar: assim diz o Senhor. Eu tenho que marchar, né? Tem que fazer uns lances aqui e acolá, porque esses gestos vai dar maior peso para aquilo que eu estou falando, para que a pessoa ela tenha mais sensação de que eu estou falando em nome de Deus. Aí nessa confusão, algumas pessoas podem fingir estar tendo algum êxtase, que aí infelizmente é o que mais acontece. Tem pessoas que não estão sentindo nada, não estão vendo nada, não estão recebendo nada, só que elas vão lá e começam a plantar bananeira na igreja, começam a fazer piruetas na igreja para dar um ar de espiritualidade, quando na verdade está totalmente vazio. É verdade. Tem gente que roda igual peão, né? Às vezes eu falo assim, Francis, se eu rodasse igual peão, igual esse povo roda, eu ia cair durinho aqui.
Pois é, pois é. Eu já apanhei já na igreja, já, né? Já contei isso para vocês, né? Já apanhei. De gente rodando com o braço aberto, aí recebeu uma mãozada na minha cara, o irmãozinho marchar para lá e para cá e pisar no meu pé, coisas desse tipo Gente, aí. Já teve culto que eu não sabia se estava no culto ou se eu estava no ringue, se eu estava no UFC, né? De tanto que eu apanhei aí com esse povo. Além disso, gente, dos profetas estáticos, também existem os atos proféticos. Inclusive, na própria apostila, eu coloquei aí alguns exemplos para vocês, né, dos atos proféticos, que são aquelas profecias que elas não são apenas faladas, elas são dramatizadas, elas são ilustradas, representadas, cantadas. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Isaías andou nu. A nudez aí é importante lembrar que ele estava só com as roupas de baixo, né? É, 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 Isaías deu nome profético para os seus filhos. Jeremias, então, teve vários atos proféticos, né? Vestiu um cinto de linho. Jeremias não se casou, quebrou uma botija, colocou um jugo no pescoço, comprou um terreno. Ezequiel, Ezequiel é o que mais tem. Ezequiel fez uma maquete representando o cerco de Jerusalém, comeu alimentos cozidos sob esterco, dormiu algumas noites só de um lado, depois dormiu do outro, preparou as suas malas para fingir que estava saindo da cidade, né? Oséias também foi um dos mais dramáticos, né? Porque Oséias se casou com uma prostituta só para representar a aliança de Deus com Israel, que estava espiritualmente se prostituindo. Ou seja, todos esses exemplos mostram o que para a gente? Que os profetas, eles algumas vezes poderiam fazer a vida deles se tornar uma profecia. Olha o grau de envolvimento do profeta com a mensagem de Deus. Os profetas bíblicos, eles não apenas transmitiam a mensagem, como em alguns casos, eles ilustravam a mensagem, eles vivenciavam a mensagem. Então, Oséias, por exemplo, quer falar que Israel está se rebelando contra Deus quando segue outros deuses. Está traindo Deus quando segue outros deuses. Oséias vai lá e casa com uma mulher que se prostitui e que o trai, né? E outros profetas também. No Novo Testamento, nós também temos atos proféticos. Por exemplo, quando o profeta Ágabo foi revelar a Paulo que ele seria preso em Jerusalém, o profeta pegou uma cinta de Paulo, né? Isso está em Atos, capítulo 21, se eu não me engano. Ele pegou uma cinta de Paulo, se amarrou com ela e fez essa ilustração. Está aqui, ó, Atos 21, versículo 10 e 11. Paulo tomou a cinta de Paulo, melhor, Ágabo pegou a cinta de Paulo e prendeu as suas próprias mãos e seus próprios pés. E com esse ato, ele predisse que Paulo seria preso, né, quando chegasse lá em Jerusalém. Isso, gente, é que é um ato profético, tá? Isso que é um ato profético do tempo da Bíblia. O ato profético é uma profecia, uma mensagem que Deus mandou entregar, só que ao invés de ser entregue de maneira oral, ela é dramatizada, ela é representada, ela é ilustrada. Não confundam isso com os pseudo-atos proféticos que existem em algumas igrejas hoje, onde o pregador lá faz você fazer um negócio todo esquisito para determinar que alguma bênção você vai receber, algum milagre você vai receber. Enfim, não vou contar muitos exemplos, senão a gente ficaria a aula toda aqui falando só disso. Mas tem vários exemplos, vocês podem encontrar até na internet, desses atos proféticos absurdos, como unção de animal, né? O pregador manda a pessoa se comportar igual um bicho para representar uma mensagem, uma determinação divina. Por exemplo, lembra que o cachorro, por exemplo, ele urina para marcar território, né? Os cachorros têm esse hábito, né? Eles urinam para poder marcar ali o território. Aí o pregador manda a pessoa fazer isso.
Se a pessoa quer um carro, ela vai lá urinar no carro para determinar que aquele carro vai ser dela. Se ela quer comprar uma casa, ela vai urinar na casa para a casa ser dela. Ou seja, coisas das mais absurdas. Nada disso aí tem respaldo bíblico. Os atos proféticos da Bíblia eram profecias que Deus deu ao profeta, mensagens que Deus deu ao profeta, só que ao invés de o profeta comunicar verbalmente, o profeta ilustrava a mensagem com algum ato, com alguma representação, com algum teatro, tá? Ele representava de maneira cênica, para que ou de maneira artística, para que as pessoas pudessem compreender ainda melhor aquilo que Deus estava tentando falar com o seu povo. Então, esses atos proféticos têm a ver, da Bíblia tem a ver com essa finalidade. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Deu para Não entender tem, sim. pastor. Também estou entendendo, sim, Eu, pastor. eu sim, pastor. Essa parte aí que o senhor colocou agora de ilustração, esse ágapo, né? Eu nem me lembrava, acho que na minha Bíblia não tinha ele não, antes das suas aulas não. Eu nunca tinha visto esse profeta não. Ele não estava na minha Bíblia antes não. Mas assim, é estranho, ele tem que pegar, né, um objeto, é como se ele mesmo não confiar. Eu não sei, não tem lógica, né, para gente. Ele entra na presença de alguém, né, porque é o que eu entendi do texto aqui, aí pega a cinta, aí amarra pé. Ah, de quem isso aqui? Claro que não era dele. Não era dele, não era do outro, é de Paulo aquela cinta. Então, quem ia ser preso, não era mais fácil de falar assim, ó, Paulo vai ser preso e tal, 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 e não usar essas coisas todas. Aí abriu mão para exatamente a gente chegar na igreja, hoje em dia, e ter essas coisas que a gente vê por aí. Entendeu? Traz amanhã 1 metro de barbante. Aí você amarra só. Tá vendo? Da mesma maneira que você amarrou sua mão, seus inimigos vão ser amarrados. Né? Então, fica parecido isso, né? Assim, parece que ele não confiava naquilo que os. Ele ainda põe o nome, Espírito Santo mandou dizer, né? Acho que daqui, ó, Pois é, Espírito. mas o que a gente precisa perceber é o seguinte: é uma questão de estilo, tá? Estilo. É, Como a irmã disse, ele poderia ter falado de maneira natural, simples e objetiva. isso, Olha, Paulo, o Espírito Santo manda dizer que você vai ser preso. Poderia, poderia. isso. Só que é uma questão de estilo. O estilo, ele também ajuda a dar um drama ainda maior à mensagem. É aí que está a importância, gente, do teatro e do cinema. É a arte. A arte, ela dramatiza uma coisa que poderia ser narrada de maneira simples. Só que a arte, ela tem um poder que a comunicação oral não tem. A arte, ela é mais facilmente memorizada, ela é mais facilmente compreendida, né? Ela fixa mais firmemente na nossa memória, né? A gente memoriza mais as coisas que a gente vê do que as coisas que a gente ouve. Então, por mais que fosse possível transmitir a mensagem apenas de maneira oral, às vezes a ilustração ela serve para dar um peso, uma dramaticidade ainda maior, para que aquela mensagem fique ainda mais firme, que fixe na mente. Por isso que os profetas, por exemplo, tinham várias visões. Deus ele falava com os profetas com muitas ilustrações. Por exemplo, Deus poderia chegar para Ezequiel e falar assim: Ezequiel, eu vou fazer o meu povo sair do cativeiro, voltar para Israel e formar uma nova nação. Ponto. Deus poderia falar simplesmente isso? Poderia. Só que Deus criou um cenário em que essa mensagem ela ficou ainda mais ilustrativa, mais clara. Ele pega Ezequiel, leva para um vale de ossos secos, mostra os ossos secos. Aí a história vocês conhecem. Dramatiza aquele episódio. E aí, Ezequiel, esses ossos podem viver? Ah, tu sabes, Senhor. Profetiza, Ezequiel. Aí, olha como é que a história ganha uma riqueza poética que fica na nossa memória até hoje. A gente lembra do Vale de Ossos Secos, a gente canta música sobre o Vale de Ossos Secos, a gente dramatiza a história do Vale de Ossos Secos. Por quê? Porque a profecia ela foi tão bem ilustrada que ficou para sempre guardada em nosso coração.
Quando, por exemplo, Deus fala com Jeremias, Deus poderia falar assim com Jeremias: Jeremias, eu vou fazer Israel ser uma nação íntegra, comprometida, eu vou fazer Israel ser um povo convertido. Deus poderia simplesmente falar isso. Só que Deus ilustrou. Deus pega Jeremias e leva lá para a casa do oleiro e fala: vai lá, Jeremias, desce à casa do oleiro que lá eu vou falar contigo. Deus não poderia ter falado com Jeremias no mesmo lugar onde Jeremias já estava? Poderia, só que Deus quer ilustrar. Deus leva o profeta até a olaria, mostra para ele um oleiro trabalhando o vaso, mostra para ele o oleiro consertando aquele vaso que se quebrou, né, ou fazendo um novo vaso, e depois daquela imagem é que Deus vai lá e explica para Jeremias: está vendo? É isso que eu vou fazer com o meu povo. Então isso torna a mensagem mais ilustrada, fixa mais firmemente em nossa cabeça. Tanto que até hoje a gente ama a passagem, né, da casa do oleiro. A gente canta músicas de Jeremias descendo a casa do oleiro, porque a mensagem ficou para sempre guardada em nossa memória. Então, o lúdico também faz parte. O teatro também faz parte. É uma maneira de eu falar mostrando um exemplo. É por isso que a gente gosta de ver filmes. A gente vê filmes, a gente vê teatro, a gente vê peças, a gente vê séries, a gente ouve música. Por que a gente gosta? Porque a arte, ela faz com que a gente consiga memorizar melhor uma mensagem do que propriamente só eu falando. Então faz parte. O que às vezes, o problema às vezes é que a pessoa não tem mensagem nenhuma, não tem conteúdo nenhum, e ela fantasia um teatro. Ela fantasia uma cena, uma coisa que não vai servir para nada, mas ela fantasia aquilo, ilustra aquilo sem conteúdo nenhum. E aí prega uma falsidade. Então, o cuidado que a gente tem que ter não é de rejeitar totalmente a expressão artística. Ela faz parte. O que a gente precisa é ter o cuidado de discernir, porque todos os profetas, todos talvez não, mas boa parte dos profetas ilustraram as suas mensagens. Isaías ilustrou, Ezequiel ilustrou, Jeremias ilustrou, Daniel ilustrou, Amós ilustrou. São profetas que tinham algo para falar com o povo, mas para que essa mensagem fosse preservada, né, e memorizada, eles criaram algo lúdico que pudesse ajudar o pessoal a compreender melhor. Beleza? Tá ótimo, beleza, obrigada. Bom, vamos lá. Aqui na linha do tempo que eu mostrei para vocês, eu coloquei aí os profetas e os reis, né? Coloquei aqui os reis também em paralelo. E aí, por que eu estou colocando essas duas linhas, né, do tempo? Tanto incluindo os profetas quanto incluindo os reis. Porque, na verdade, o ministério profético, ele frequentemente estava relacionado ao trabalho da realeza, do rei. Os profetas e os reis, eles poderiam ser parceiros, como também poderiam ser antagônicos. Então, muitos profetas, eles atuaram justamente em apoio ou em oposição aos reis. Então, uma coisa que é importante vocês também notarem quando vocês estudam os livros proféticos é vocês perceberem que os profetas, eles tinham sempre uma mensagem direcionada ao rei ou falavam alguma coisa relacionada ao governo dele. E por que os profetas faziam isso? Porque os profetas, eles eram representantes do verdadeiro rei de Israel, que é o nosso Deus. Por exemplo, esse versículo aí que eu estou mostrando a vocês. Isaías 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Os profetas, então, eles representam o verdadeiro rei. Então, como eles são os porta-vozes do verdadeiro rei, qualquer rei humano que tivesse aqui na Terra deveria se submeter à palavra de Deus que vinha através do profeta. Só que nem sempre os reis se subordinavam.
havia muitos reis rebeldes que ignoravam a mensagem dos profetas. Então, por isso que vocês vão ver na Bíblia, frequentemente, reis e profetas em conflito, né? Quando o rei era piedoso, era temente a Deus e respeitava o fato de que o verdadeiro rei de Israel era Deus, esse rei se subordinava ao profeta. Ele dava ouvido ao profeta. Agora, quando o rei ele era arrogante, não reconhecia Deus como rei e queria fazer com a nação o que ele bem entendia, todo profeta que se levantava para falar em nome de Deus, esse rei atacava. Então vivia em constante conflito. Havia sempre uma hostilidade. Nós temos vários casos na Bíblia. Olha Acabe com Elias, né? Acabe com Elias, Acasias com Eliseu, Acabe com Micaías, o próprio, inclusive a respeito de Micaías, o próprio Acabe fala que ele não suportava Micaías, que ele odiava Micaías. Isso é 1 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço. Eu o aborreço, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem, só mal. Ou seja, fazendo aí uma alusão a Micaías. Então os profetas, eles constantemente estavam em conflito com os reis, principalmente quando os reis, eles ignoravam o fato de o verdadeiro rei ser Deus. Então eles ignoravam a palavra de Deus. E aí, meu filho, era profeta falando e rei apanhando, constantemente. Eu citei exemplo aí, ó, Elias com Acabe, Acasias também com Eliseu, Micaías também com Acabe, Jeroboão com o profeta Amós. Ó, por exemplo, ó, Amós, capítulo 7, versículo 10. Amazias, o sacerdote, mandou dizer a Jeroboão: Amós tem conspirado contra ti, né? Tentando caluniar Amós. Aí vem aqui, ó, versículo 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado. Ou seja, inventando coisas sobre Amós. Mas olha o que Amós fala. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. E foi Deus que me falou, né? Vai e profetiza ao meu povo Israel. E aí aqui ele comenta a mensagem que ele tinha, que naquela ocasião tinha a ver com o reinado de Jeroboão. Oséias também fala dos reis. Ó, Oséias capítulo 4. Deixa eu ver aqui, Oséias, desculpa, capítulo 4 não. Deixa eu ver aqui. Ó, Oséias, capítulo 1, versículo 4. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Ou seja, Oséias denuncia que o reinado de Saul ia acabar. O reinado de Jeú ia acabar. Isaías com Acasias também, só que tem dois Acasias, tá, gente? Tem um Acasias do norte, tem Acasias do sul. Isaías profetizou a respeito do Acás ou Acasias do sul. Isaías capítulo 7, versículo 10. Ó, continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, e aqui vem a mensagem que ele entrega para aquele rei. Jeremias também teve questões com os reis da sua época. Ou seja, isso era muito comum, né? O profeta tanto poderia ser um parceiro do rei, como também poderia ser uma oposição ao rei. Nós temos profetas que eram parceiros do rei? Sim. Eram aqueles profetas, inclusive, que os reis sustentavam. Por exemplo, Davi. Davi, ele tinha muitos reis que trabalhavam para ele. Vocês vão ver na Bíblia, por exemplo, muito essa expressão aqui, ó, vidente de Davi. Olha o exemplo, ó, 1 Crônicas, capítulo 29, capítulo 21, versículo 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi.
né? Está dizendo aí que Gade era vidente de Davi. Quando a gente vai lá no capítulo 25, ó, 1 Crônicas 25, no versículo de número 5, também fala, ó, todos estes foram filhos de Remã, o vidente do rei. O vidente do rei. Lá no versículo 2, também fala, ó, os filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. O que é isso? Profetizavam debaixo da direção do rei Davi, ou seja, eles exerciam o seu ministério sob a liderança e a gestão de Davi, porque Davi era um homem que valorizava isso, né? Valorizava o ministério profético. Olha esse outro texto aqui, ó, 2 Samuel 24:11, a mesma coisa, falando de Gade. Profeta Gade, vidente de Davi. Então, muitos reis também tinham profetas que eram seus assessores, que eram aqueles profetas que o rei tinha esses profetas por perto, porque quando os reis queriam consultar a Deus, esses profetas é que seriam é que transmitiriam o recado. Isso vale para os reis piedosos, como também vale para os reis ímpios. A Bíblia não fala, por exemplo, que Jezabel tinha profetas à disposição dela, que eram os profetas de Azerá, estava tudo à disposição de Jezabel. Olha aqui, ó, 1 Reis 18:19. Os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Né? Ou seja, Jezabel sustentava esses profetas porque eram os profetas que ela consultava quando queria saber a vontade dos deuses, principalmente aí no caso, evidentemente, Baal, o deus que ela servia. Na Bíblia nós temos, inclusive, profetas que ungem os reis. Por exemplo, não foi Samuel que ungiu Saul e Davi? Samuel foi até os dois, foi até Saul, depois foi até Davi. Foi Samuel que derramou o azeite na cabeça deles, consagrando-os como rei de Israel, né? Salomão também foi ungido por um rei que trabalhava lá na corte de Davi. Então, tudo isso aí mostra para gente o quanto que profetas e reis eles eram ministérios, eram atividades, eram ofícios muito importantes para Israel. Quando os dois poderiam estar alinhados, obedecendo a Deus, os dois poderiam estar alinhados, desobedecendo a Deus, ou podia acontecer de o profeta falar em nome de Deus, enquanto o rei não queria ouvir. Então, na Bíblia, nós encontramos esses três cenários. Profetas aliados de reis temendo a Deus. Por exemplo, Isaías com Ezequias é um exemplo. Isaías era o profeta, Ezequias era o rei. Os dois estavam trabalhando em harmonia, porque ambos temiam a Deus. Assim como eu tenho profetas falsos assessorando reis ímpios. É o caso, por exemplo, que havia no próprio reino de Acabe. Acabe, a gente viu lá em 1 Reis, capítulo 22, naquela passagem que fala sobre Micaías, também fala que Acabe consultou 400 profetas. Olha aqui, ó, o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400. E todos eles, unanimemente, apoiaram o... Gostou? Caiu. Ah, não, vai começar agora. Saiu do ar, não foi? Caiu, né? Saiu. Saiu. Isso aí, mas estou voltando. Estão me ouvindo? Ah, tá bom. Agora sim, tá Agora ótimo. sim. Foi minha internet aqui que caiu. Só um minutinho que eu já vou compartilhar a tela de novo. Só um instante. Pronto. Eu estava falando aí sobre
quando profetas e reis que não temem a Deus estavam unidos, né? E aí eu dava o exemplo de Acabe, que era um rei ímpio, sendo assessorado por profetas que também não tinham nada de Deus e que falavam aquilo que o rei queria ouvir. Então, isso também acontecia. Agora, outra coisa, o terceiro cenário que também acontecia, foi o que eu dei de exemplo, era quando o profeta falava em nome de Deus, mas o rei não temia Deus. Então, não queria dar ouvidos. Então, nós temos também vários exemplos disso, como é, 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 na época de Jeremias, inclusive olhando aqui a cronologia, a gente pode ver alguns exemplos disso. Deixa eu mostrar aí a cronologia para vocês. Nós temos aí alguns exemplos. Ó. Se eu pegar essa lista aí, ó, Jonas, Amós, Oséias. Todos esses profetas aqui atuaram no norte. Esses reis aqui, eles não temiam a Deus. No sul, Isaías. Isaías profetizou durante esses reis aqui, ó, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Uzias e Ezequias eram reis tementes a Deus. Então davam ouvido ao profeta Isaías. Agora, aqui para o final, por exemplo, na época do rei Josias, que era um rei temente a Deus, Jeremias, Sofonias foram profetas que o rei daria ouvido. Agora, depois, os reis que vieram na sequência eram reis ímpios. Esses reis, eles não davam ouvido à palavra dos profetas. Então, os profetas posteriores tiveram muito problema com Joacás, Joaquim, Jeconias, Ezequias, entre outros, tá? Então, esse conflito aí sempre existiu, é o conflito de interesses. Por isso que sempre que a gente estuda a história dos profetas, é bom a gente também se informar sobre os reis que atuavam na época. E é por isso também que a maioria dos profetas, quando começa o seu livro, já fala na época de que rei ele estava atuando. Por exemplo, ó, Isaías, ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais, né? Você pega Jeremias. Deixa eu ver aqui, ó. Jeremias profetizou em que tempo? Nos dias de Joaquim, filho de Josias. Você pega Daniel. Daniel também fala, ó, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, né? Ou seja, é muito frequente os profetas informarem qual era o tempo, qual era o rei que estava no governo na hora ou na época que ele profetizava, justamente para que a gente faça esse link, a gente interprete o contexto, a gente perceba se naquela época era um rei ímpio, se era um rei justo e se o profeta tinha para esse rei uma palavra de oposição ou uma palavra de apoio. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo ok, pastor. Tudo certinho, certo. Por isso dava essas confusões, acho que todas, né? Essa não união entre os profetas e os reis, né? Somente que as coisas de Deus, né? Eles não chegavam a um acordo e faziam uma bagunça geral, né? É Pois muito é. triste isso, mas enfim, não mudou nada, só está piorando, então tudo certo. Pois é. Pra mim tá tudo ok também. Beleza, então vamos fazer uma pausa rapidinho, uma pausa de uns 5 minutinhos. Daqui a pouco a gente recomeça. Tá ótimo.
Beleza, vamos lá. Não sei se vocês já visualizaram aí no grupo, já mandei aí essa imagem da cronologia que eu tenho mostrado aí durante a aula, já mandei no grupo para vocês, tá? Tá bom, pastor, já peguei aqui. Bom, vamos lá. Falamos então da relação aí dos profetas com a monarquia, com os reis. Outra coisa que é importante a gente analisar o comportamento dos profetas era em relação ao templo, a relação dos profetas com o templo. Por quê? O templo era o local de culto. E hoje, por exemplo, hoje, os pregadores que nós conhecemos, os dons espirituais que a gente reconhece, são dons que muito frequentemente são usados durante a liturgia. Então, os pregadores, eles pregam na igreja durante o culto. Os profetas de hoje, as pessoas que têm um dom da profecia, não necessariamente, mas de forma muito frequente, eles entregam as suas profecias, as suas revelações dentro da liturgia, no culto. Só que lá no Templo de Jerusalém, não havia assim uma liturgia que desse espaço para os profetas profetizarem na hora que eles quisessem. Na verdade, no templo, a, a, a atuação dos profetas não era tão evidente, não era tão chamativa, porque no templo o ofício que se destacava era dos sacerdotes. Eram os sacerdotes que no templo chamavam mais atenção, porque eram os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios e eram os sacerdotes que ensinavam a lei. Então, dentro do templo, os profetas eles não tinham tanto destaque, eles não eram protagonistas. Na esfera do templo, esse protagonismo pertencia aos sacerdotes. Por essa razão, é importante também a gente perceber ao longo dos livros proféticos, a maneira como os profetas lidavam com o culto que era prestado lá no templo. Primeira coisa que é importante observar, os profetas, eles valorizavam o templo. Eles entendiam sim que o templo era um local importante de culto. O problema é quando as pessoas elas faziam do templo um fim em si mesmo. É quando o povo era dominado pelo ritualismo. Ó, ritualismo, cerimonialismo. O que é isso? É quando as pessoas oferecem sacrifícios no templo, mas não vivem uma vida ética, uma vida íntegra, uma vida correta com Deus. Ou seja, a pessoa ela se contenta em ir para o templo oferecer sacrifícios, pensando que Deus se agrada apenas disso, porém, fora do templo, a pessoa não tem nenhuma vida com Deus. Ela é injusta, ela é desonesta, ela é mentirosa, ela comete crimes, ela faz as coisas mais absurdas. Então, uma coisa que vocês vão notar é que os profetas também chamam muito atenção para isso, que era inútil a gente ir para o templo oferecer sacrifícios e não ter um compromisso com Deus no nosso dia a dia. Ó, por exemplo, vamos voltar aqui na genealogia. Quando a gente pega aqui, genealogia não, desculpa, na cronologia. Quando a gente pega aqui a cronologia, observem, por exemplo, ó, Amós, ó, profeta Amós e o profeta Isaías, observem que eles são quase que contemporâneos, né? Eles, pelo menos em algum momento, eles profetizaram na mesma época. Então, é natural que a gente encontre em Amós e em Isaías
certas denúncias contra o ritualismo e o cerimonialismo. Por exemplo, vamos começar com Isaías. Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10. Olha a mensagem do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha o nível da denúncia que Isaías faz. E por que ele fala nesse tom? Ó? Porque a época dele, né, pelo menos numa fase, o que marcava o povo era esse ritualismo. As pessoas iam para o templo e ofereciam sacrifícios, mas no dia a dia elas eram mentirosas, soberbas, arrogantes, desonestas. Aí o que o profeta falou para elas, para essas pessoas? Vocês têm que se lavar e se purificar. Tirai a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Ou seja, o profeta está dizendo o quê? Não adianta de nada vocês irem para o templo oferecer sacrifícios se vocês, no dia a dia, não tratam bem o vizinho de vocês, o próximo de vocês. Gente, a mensagem desses profetas, ela é super atual. O que os profetas estavam ensinando já naquela época é que não adianta eu ostentar uma religião, uma religiosidade, se essa religiosidade não me leva a tratar as pessoas da forma mais apropriada, de uma forma mais simpática, mais gentil, mais bondosa. Eu posso ficar enfiado no templo oferecendo sacrifícios, mas se eu não ajudo os mais pobres, se eu não ajudo os necessitados, se eu não dou socorro aos meus irmãos carentes, eu sou um hipócrita. Eu sou um religioso superficial. Isso Isaías fala, Amós fala. Ó, vamos ver a mensagem de Amós. Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, a partir do versículo 21. Olha o que o profeta Amós fala. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Olha o que o profeta está falando. Eu não quero mais ouvir a música de vocês. Eu não quero mais receber os sacrifícios de vocês. Eles me enjoam, eles me enojam. Sabe o que vocês deveriam fazer ao invés de ficar lá no templo me oferecendo sacrifícios? Vocês deveriam isso aqui, ó, praticar o juízo e a justiça. Vocês deveriam ser honestos. Vocês deveriam pagar a conta de vocês. Vocês deveriam ajudar os mais necessitados, os carentes. Vocês deveriam era tratar as pessoas com mais bondade, com mais gentileza, com mais cortesia, com mais bondade. Vocês deviam ter um coração mais bondoso. Olha aqui, ó. Olha, por isso que eu falei, gente, que os profetas da mesma época vão ter mensagens parecidas. Olha aqui, ó. Eu peguei Amós, Isaías e quem também é da mesma época deles? Miqueias. O que você vai ler na mensagem de Miqueias? Olha isso aqui, ó. Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 6.
Ó, Miqueias capítulo 6, a partir do versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, com palavras diferentes, mas a mesma mensagem. A mensagem é: vocês estão pensando que Deus se agrada dos sacrifícios que vocês oferecem no templo? Não é isso que agrada a Deus, não. O que agradaria a Deus seria vocês praticarem a justiça, amarem a beneficência e andarem com humildade. Ou seja, vocês serem justos, bondosos e humildes. É isso que Deus aprecia, né? É isso que Deus aprova. Ou seja, então esses profetas, eles têm essa mensagem correlata. Por quê? Porque chamam a atenção para o fato de que era inútil ir para o templo adorar a Deus sem que isso se refletisse no dia a dia. Olha aqui, ó, mais um da mesma época. Ó. Eu falei Amós, já falei de Isaías e de Miqueias. Olha quem mais faz parte do grupo. Oséias, na mesma época. Qual é uma das mensagens de Oséias? Está aqui, ó. Oséias capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, eu peguei aqui para vocês, ó, 4 profetas que em algum momento profetizaram mais ou menos na mesma época: Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. E como eles estavam dentro do mesmo cenário, então algumas denúncias deles seriam denúncias em comum. Então, essa denúncia de tratar o templo de maneira ritualística, religiosa, e fora do templo, ser uma pessoa egoísta e desonesta, era o que acontecia na época desses 4 profetas. Por isso que eles profetizaram a mesma coisa. O que Deus quer, o que Deus prioriza não são os sacrifícios. O que Deus quer é que vocês vivam uma vida de honestidade. Presta bem atenção. Esses profetas, eles não estavam dizendo que o povo deveria parar de oferecer sacrifícios. Não é isso. A questão é a escala de valores, de princípios, né? Oferecer sacrifícios era importante, principalmente antes de Jesus morrer na cruz. O povo tinha que oferecer sacrifícios. Só que mais importante que os sacrifícios era eu amar o meu próximo, era eu ser honesto no dia a dia, era eu socorrer a pessoa carente. Se eu oferecesse sacrifícios, porém não tratasse bem as pessoas necessitadas, tudo isso seria inútil. Tudo isso não teria valor algum. Isso tanto é verdade que essa mensagem, ela ecoa no Novo Testamento. Quando você vai em Tiago, capítulo 1, versículo de número 26. 26 não, 27. Olha o que diz, ó. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso que é uma religião pura para Deus. Se você vive enfiado na igreja, tá envolvido em todas as atividades da igreja, todos os ensaios, todos os cultos, todas as consagrações, todas as vigílias, todas as escolas dominicais, se você está envolvido em todas as atividades da igreja, mas esse envolvimento não faz você ajudar os órfãos, as viúvas, o que é isso? É você ajudar os mais carentes, os necessitados, a tua religiosidade ela é inútil. Porque o que Deus mais aprecia é você ajudar o próximo, né? Por isso que quando perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento, ele falou, olha, o primeiro grande mandamento é amar a Deus. Só que o segundo grande mandamento, que também é tão importante quanto, é amar o próximo. Quando eu vou para a igreja, quando eu vou orar, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou buscar na igreja, eu demonstro amor a Deus. Verdade. Porém, se fora da igreja eu não ajudo as pessoas, não estendo a mão, não socorro, não abençoo as pessoas, não estendo a mão a necessitado,
Eu não amo o próximo. E se eu não amo o próximo, a verdade é que eu também não amo a Deus. Então, tudo aquilo que eu faço na igreja se torna inútil. Não foi isso que João falou lá na sua carta? Quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Engana-se a si mesmo. Então, se eu digo que amo a Deus, vou para a igreja todo dia, mas eu não amo o próximo, ou seja, eu não ajudo as pessoas que estão perto de mim precisando da minha ajuda, esse amor que eu digo que tenho por Deus e que me leva a estar na igreja todo dia é um amor hipócrita, é um amor falso. Não tem nenhuma veracidade nisso, é um amor falso. O amor verdadeiro, o amor a Deus verdadeiro, ele se expressa primeiro quando eu amo o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu não estou dizendo que a gente não deva ir para a igreja, eu não estou dizendo que a gente não deva se envolver nas atividades da igreja, vocês estão me entendendo com muita clareza, né? Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão de estar envolvido com as coisas da igreja. O que eu estou dizendo é que a gente tem uma escala de valor, de princípio, de prioridade. Se eu me envolvo com coisas religiosas e não ajudo ninguém, esse meu envolvimento com as coisas religiosas é hipócrita, é mentiroso. Agora, qual é o ideal? É que eu me envolva com as coisas religiosas ao mesmo tempo em que eu esteja dando ajuda e assistência às pessoas que precisam. Isso sim é uma vida cristã sadia. Isso faz com que eu ame a Deus e ame ao próximo. E isso vai me tornar um cristão sadio. Por isso que esses profetas que atuaram aí nessa época, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, eles tinham essa mensagem em comum, uma mensagem que exortava o povo a parar com essa hipocrisia de achar que lá no templo eles poderiam buscar a Deus à vontade e fora do templo eles poderiam ser pessoas desonestas e mentirosas que Deus não se incomodaria. Negativo. Deus se incomodava, porque mais importante para Deus era que as pessoas ajudassem o seu próximo. Por isso que o profeta fala, né? Misericórdia eu quero, não sacrifício. Ou seja, o mais importante para mim é que vocês aprendam a ser misericordiosos. A mesma coisa que acontecia no tempo deles, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, é também algo que vai acontecer lá na época de Jeremias. Por isso que Jeremias também denuncia o povo que fazia o mau uso do templo. Vocês vão encontrar isso em Jeremias capítulo 7. Olha aqui, ó, Jeremias capítulo 7, versículo de número 4. Observem, ó. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, o povo estava confiando no fato de que, porque eles tinham um templo construído em Jerusalém, eles poderiam se sentir seguros. Aí vem um profeta e fala: se de fato melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramar de sangue inocente, nem andares após outros deuses, ou seja, se vocês fizerem isso, beleza, eu vos farei habitar neste lugar na terra que dei a vossos pais de século em século. Ou seja, se vocês praticarem o que é certo, beleza. Esse templo que está em Jerusalém, eu vou habitar ali, eu vou habitar no meio de vocês. Agora, se por outro lado vocês não agirem dessa forma, olha o que o profeta fala, ó. Furtareis vós e matareis, cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, andareis após outros deuses que não conhecestes. Então vireis e vos porei diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? O que o profeta está dizendo é, o que vocês fazem é, vocês furtam, vocês roubam, vocês queimam incenso a Baal, vocês adoram outros deuses, né? Vocês mentem, vocês fazem tudo isso e acham que são livres para fazer só porque o meu templo está aí na cidade de vocês? Vocês acham que podem
pecar à vontade, que eu não vou me ligar, não vou me importar, desde que vocês ofereçam sacrifícios? Negativo. Olha a mensagem do profeta, ó. Versículo 11. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Talvez por essa tradução aqui vocês não tenham associado, mas que expressão é essa aqui? Caverna de salteadores. É aquela expressão que Jesus usa, covil de ladrões. A minha, lembra que Jesus falou isso lá no templo? A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a converter, a transformastes em covil de ladrões. De onde que Jesus tirou essa expressão, covil de ladrões? Foi de Jeremias 7,11. Por quê? Porque lá na época de Jeremias o povo fazia isso. O povo se comportava de maneira ímpia fora do templo e depois ia para o templo oferecer sacrifícios. Aí o profeta fala: vocês estão achando que a minha casa é um covil de ladrões. Ou seja, vocês vão lá para fora, roubam, mentem, matam e depois vêm se esconder na minha casa, achando que só porque vocês fazem alguns sacrifícios vocês estão perdoados e eu não me importo. Negativo, eu me importo sim. Para mim, a prioridade não é o que vocês fazem aqui dentro. Para mim, o mais importante é o que vocês fazem lá fora. O mais importante para mim não são os sacrifícios que vocês apresentam aqui. O mais importante é a vida honesta que vocês têm lá fora. E, infelizmente, essa, como eu já disse, é uma mensagem muito atual, que muitos crentes têm uma vida religiosa muito assídua, muito fervorosa, vamos dizer assim, mas ele é crente só dentro da igreja, porque fora ele tem um péssimo testemunho. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender essa parte? Sim, cada vez a coisa fica pior. Lá atrás já fala, hoje em dia a gente está vivendo tudo isso, né? Aquela coisa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente fala assim, puxa vida, a gente só não aprende porque não quer, né? Porque está escrito já há muito tempo isso aí, não é não? Pois é. Como a gente vê, isso aí, muito bom. Bom, e essa correlação também dos profetas com o tempo, a gente vê realmente que as coisas aconteciam igual, por isso que assim, estava olhando ali a planilha que o senhor mandou, esse quadrinho, os profetas Amós e tudo estão em cima, né, do reino né, do norte, é assim? Isso. Eu vejo, e a parte de baixo você vê mais ou menos que as coisas estavam acontecendo igual, né? Sim, A sim. situação de cima é igualzinha à situação de baixo, e eles você vê A, que a- as coisas são profeta alerta e ninguém ouve. A gente não ouve, né? A gente também não ouve. É muito triste isso, muito triste. Pois é. Nossa, uma É, é, situação caótica. pastor. É, eu também vivo isso aí, você está falando agora, né? Porque eu acho, sabe, que o amor está se esfriando, como diz a palavra de Deus mesmo, tá? Porque eu vivo dizendo lá na igreja, a gente tem que ser crente lá fora, não aqui dentro, como o senhor falou aí. Entendeu? Por quê? Porque, às vezes, o senhor me conhece, você sabe que eu estou brilhando lá na igreja, e eu fico muito na porta recebendo as pessoas. Então, eu sempre estou com um sorriso, abraço todo mundo. E tem muitas pessoas lá de dentro que têm lideranças, tá? Que passa, assim, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem um abraço. E nem olha para o senhor, ainda diz que assim, não suporta essa obreira. Gente, Jesus volta, fica todo mundo aí, pastor. Tá entendendo? Aí o senhor fala assim, o profeta denunciou, eu estou denunciando sim, porque realmente eu vejo isso. Então Deus fala para mim, foca em mim. Ai, pastor, a gente vai lá para prestar culto a Deus, tá entendendo? E a gente É tem que, isso. assim, os que vêm de fora, pastor, a gente tem que mostrar, né? Que nós somos uma pessoa usada por Deus, né? Somos instrumentos, né? E tem muitas pessoas lá dentro que têm assim, nariz em pé, tem uma liderança tal, já sobe na cabeça, entendeu? E acha que são os maiorais lá dentro. Não é assim, sabe? Às vezes, eu fico olhando assim, gente, quem sou eu para chegar para o pastor, né? Até para o pastor Silas, Deus nem quero saber, pensar longe de mim isso,
para dizer assim, se a gente olhar, focar bem nas pessoas que vocês estão levantando aqui dentro, entendendo? A igreja, muita gente ali dentro fala para mim, não vou ficar mais daqui não, vou embora. Tá entendendo? Acho que eu vou para um lugar que é assim que eu me sinto mais aconchegante, que eu me sinto mais acolhedora, entendeu, pastor? Por isso que eu Pois fiz é. aconselhamento para o senhor, lembra? Sim, sim, pois é. Isso Então, tudo é é isso aí. importante. A gente não É pode importante inverter os demais, valores, né? com A, a, certeza. a coisa mais importante da igreja são as pessoas, não são os objetos, não são as Sim, coisas, são as com pessoas, certeza. né? Então, tudo que é feito é pelas pessoas. Só que às vezes a gente deixa ser levado tanto pela religiosidade, pelo cargo Verdade. eclesiástico, pelo título eclesiástico, pela posição eclesiástica, que a gente acaba ignorando as pessoas. Aí, um bom exemplo disso, a historinha lá do samaritano, né? O Sim, sacerdote e o levita, que eram oficiais do templo, não ajudaram a pessoa que estava caída à beira do caminho. Foi um samaritano que não tinha nenhum serviço no templo que ajudou, que parou para ajudar aquele homem. Então, olha quantas evidências nós temos na Bíblia de um cenário sim. que é muito antigo. Ó, a gente falou aí dos profetas dessa época, né? Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, aí acabei de falar aqui algo de Jeremias, mas antes de todos eles, olha o que Samuel já falava, né? Isso em 1 Samuel 17, 15 e 22, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra? O obedecer é melhor do que o sacrificar, Rica. né? Ou seja, tem gente que, assim como Saul, é apegada a holocaustos e sacrifícios, quando na verdade o que Deus mais espera de nós é a nossa postura, é a nossa obediência, é o nosso fruto, né? Nossa maneira cortês, gentil, amável de lidar com as Sim, pessoas. Por isso que é isso que o Espírito Santo gera em nós. é Todas as verdade. virtudes que o Espírito Santo gera têm a ver com relacionamento. Ó, amor, alegria, paz, longanimidade, É verdade. benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. O Espírito Santo, então, ele gera na pessoa virtudes que a qualificam para conviver de maneira harmoniosa e benévola com as outras pessoas. Isso que é um crente cheio do Espírito Santo. Só que, Verdade. infelizmente, às vezes a nossa religiosidade não deixa a gente enxergar isso. E a gente acha que a pessoa cheia do Espírito é aquela que prega muito, que fala muitas línguas, né, que profetiza muito, que entrega muita revelação, quando, na verdade, nada disso realmente importa para a comunhão da igreja. Os dons são úteis para a edificação, mas a Sim, comunhão da igreja, a unidade da igreja, não tem tanto a ver com esses dons. O que mantém a igreja unida, forte, coesa, é o amor. Quando a gente se é ama, quando a gente verdade. se junta, quando a gente tem esse ambiente saudável, os nossos irmãos ali permanecem firmes. Agora, quando o Verdade. ambiente não é saudável, o culto pode ser muito festivo, né? Muito animado. Só que ninguém ali está firme de verdade. Qualquer coisinha a pessoa se afasta de Deus. Por isso que tem É igrejas, verdade. assim, sendo bem franco com vocês, tem igrejas que não vale a pena você congregar, só vale a pena você ir lá visitar o culto. Porque o culto em si é uma benção, é uma maravilha. O culto é animado. A música é boa, a pregação é boa, o louvor é bom, o culto em si é legal. Agora, a convivência, em alguns lugares, é uma convivência muito doente, muito problemática, que as pessoas não permanecem ali. Elas vão porque o culto é interessante, mas depois que conhece os bastidores, convive ali com os irmãos e vê as vaidades, os egos inflados, né? Aqueles problemas, né, que existem em todas as igrejas, mas em algumas isso é mais intenso. Tem gente que não suporta, tem gente que acaba enfraquecendo na fé e se afastando. Então, essa mensagem dos profetas ela é muito importante para a gente avaliar isso. É verdade. Apesar que as pessoas ali, eu sempre falo assim, Deus de coração, né, pastor? E, assim, os cargos lá no céu ninguém vai ter, né? Pois é, pois é.
Lá no É céu vai verdade, é ser, lá ótimo. no céu vai ser É, todo mundo servo. Aqui, é. eu pergunto o nome para o irmão, qual é o teu nome, irmão? Aí o irmão faz questão de me responder. Eu sou pastor fulano de tal, sou evangelista cicrano de tal, né? Verdade, Sou verdade. o apóstolo Beltraninho. Mas lá no céu, Apocalipse 22, versículo 3, os Sim, seus servos o servirão. Todo mundo servo. Todo é mundo ali só para servir, né? E é maravilhoso. assim que é o reino de Deus de verdade. Eu estou aprendendo muito com o senhor. Deus ajuda muito o senhor, isso eu tenho certeza. Agora, olha que curioso, né? A gente falou dessa época aqui, ó, a época de Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, onde as pessoas elas davam muita importância para o templo, davam muita importância para o templo e negligenciava o cuidado com as pessoas fora, né? Esse é o cenário dessa época, né? Dessa época. Agora, olha como é que às vezes durante a história a situação se inverte e acaba exigindo que os profetas tenham uma mensagem diferente. É só você avançar no tempo e vir para essa época aqui, ó. Época de Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui a situação se inverte. Aqui, na época de Ageu em diante, o que nós temos agora é uma total indiferença com o templo. Se era errado as pessoas se importarem mais com o templo do que com as pessoas, também é errado as pessoas ignorarem totalmente a casa de Deus, né? Não cuidarem da casa de Deus. Esse é o cenário de Ageu, Zacarias e Malaquias. Por isso que a mensagem deles já tem uma conotação diferente. Qual é a mensagem, por exemplo, de Ageu? Quando a gente vai lá em Ageu, capítulo 1. Ó, Ageu, capítulo 1, versículo de número 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, o que o profeta questiona? Vocês estão cuidando da casa de vocês, mas não estão cuidando do templo, estão deixando o templo deserto. Aí o que ele fala, ó, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário num saquetel furado. Por quê? Porque o povo não tinha mais cuidado com o templo. Aí o que que o profeta fala? Subam o monte, tragam madeira e edifiquem a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, né? Por quê? Por que que a mensagem de Ageu, ela é diferente da mensagem daqueles profetas anteriores que eu mencionei, né? Amós, Isaías e tudo mais. Porque o tempo de Ageu é diferente. Ageu está lidando com outro tipo de público. O público de Ageu era um público que estava desanimado de reconstruir o templo e estava cada um preocupado apenas com os seus próprios interesses. Então Ageu vem com uma mensagem para exortar o povo a reconstruir o templo. Aí vem aquele capítulo que a gente conhece bem, né? Que é Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o profeta Ageu está incentivando o povo a reconstruir o templo, porque Deus faria naquele templo uma coisa estrondosa, uma coisa maravilhosa, né? Mas por que que Ageu tem essa mensagem? É porque na época dele, o povo agora estava pecando pelo outro extremo. Se na época de Isaías, Amós, o povo exagerava o cuidado com o templo e desprezavam as pessoas, na época de Ageu, o povo ignorava o templo, ignorava totalmente. Cada um só cuidava dos seus interesses. Então, por isso que Ageu e Zacarias, eles incentivam o povo a reconstruir. O mesmo também se aplica a Malaquias, né? Malaquias é um pouco mais para frente. Qual é o problema na época de Malaquias? Na época de Malaquias, o povo trazia ofertas defeituosas. Por isso que Deus questiona, Malaquias 1, versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor
dos exércitos, a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Aí você ainda pergunta: em que desprezamos nós o teu nome? Vocês oferecem pão imundo sobre o altar e dizem: que te havemos profanado? É nisso. A mesa do Senhor é desprezível para vocês. Vocês trazem animal cego para sacrificar, ofereceis o coxo e enfermo e ainda dizem: não faz mal. Apresenta-o ao príncipe, terá ele agrado de ti? Ou seja, na época de Malaquias, o problema já era o inverso. Olha como é que a Bíblia, gente, ela é fantástica. Por quê? Porque cada mensagem é para uma época. Na época de Amós, o povo fazia festa e não cuidava dos pobres. Na época de Malaquias, o povo não estava nem aí para o templo. Oferecia qualquer coisa, qualquer sacrifício, qualquer coisa lá para oferecer, não tinha nenhum cuidado, nenhum zelo, e nem o dízimo o pessoal dava, que é o versículo mais conhecido, né? Malaquias 3, do versículo 8 em diante. Né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Né? Por quê? Porque o povo não estava mais entregando dízimos e ofertas. O povo ignorou o templo, descuidou do templo. Então, esse descuido fez com que o profeta tivesse uma mensagem diferente. Por quê, gente? A mensagem bíblica é o equilíbrio. É isso. O desafio da vida cristã é encontrar o equilíbrio. Por isso que a Bíblia fala: crescei na graça e no conhecimento. É a busca pelo equilíbrio. Eu não posso ficar enfornado na igreja e desprezar as minhas responsabilidades aqui de fora, da mesma forma que eu não posso cuidar só das coisas aqui de fora e desprezar o reino, desprezar as atividades da igreja. O cristão sadio é aquele que procura o equilíbrio. Por isso que os profetas, eles acabam tendo mensagens que às vezes parecem contraditórias, parecem antagônicas, mas não. É porque em cada época o povo errava em um extremo. Então o profeta tinha que corrigir aquele extremo. Se por um lado, na época de Isaías, Amós, Miqueias, o povo é, 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 era muito religioso e não ajudava ninguém, na época de Malaquias, o povo também não tinha religiosidade nenhuma. O povo não tinha cuidado nenhum com a casa de Deus. Então, qual é o cerne da mensagem? É procurar o equilíbrio, é procurar saber, é procurar entender que eu tenho responsabilidades com as coisas de Deus e com as coisas do mundo. E como servo de Deus, eu preciso saber discernir e me dedicar, né, com o potencial adequado para as duas coisas, tanto para as coisas religiosas quanto para as coisas seculares. Beleza, gente? Alguma dúvida? E aí fica, eu não sei se cabe aí, né? Aquela Tudo ok, passagem pastor. de Mateus, em que fala até. Porque assim, quando a gente pega Malaquias, eu falo assim, é o versículo mais usado no caso de oferta, né? E dízimo. Mas quando fala, não sei se é Mateus, que fala, se você tiver alguma coisa contra teu irmão, deixa sua oferta no altar. Isso mostra também que Deus não está nem aí para tua oferta, não está nem aí para o teu dízimo. Você tem prioridades, né? Tem prioridade até. Eu até aprendi, estou lendo um livro sobre essencialismo e ele fala uma coisa interessante, que hoje em dia a gente coloca até assim, quais são suas prioridades? Na verdade, tem que ser uma prioridade só, né? Obedecer aquilo que a palavra do Senhor fala e seguir aquilo ali. Aí você vai entender o dízimo, você vai entender a oferta, você vai entender como você vai adorar, do jeito que você vai à igreja, do jeito que você sai da igreja. Você vai entender o irmãozinho, por exemplo. A irmã estava falando, né? Fica na porta, o irmãozinho que passa direto. É o irmãozinho que você tem que pegar depois no final do culto, o nomezinho dele, botar no livro de oração para que ele enxergue você da próxima vez. A gente só faz essa oração, né? Porque eu já vi que se a gente fosse aborrecer com isso, a gente não fica em igreja nenhuma, a gente não fica em local nenhum, porque o que mais se ouve é o povinho chato é o povo crente, o povinho, né? Complicado é o povo crente. E não é só dentro da igreja, não, é fora da igreja. Na igreja, então, a gente finge que é todo mundo legal. E, na verdade, é difícil aturar, né? Então, eu não Verdade. sei se cabe nisso aí. A oferta, seja o que for que você for dar a Deus, a sua adoração, você tem que ver o que verdadeiramente agrada a Deus, né?
É a questão da E motivação. Por isso que Jesus isso falou que aí, a adoração que ele quer receber, ele se importa com a nossa adoração. Ele se importa isso, com isso. o louvor que apresentamos, desde que seja apresentado com a motivação certa. Ele É. quer que eu o louve, mas se eu o louvo com um coração que não é grato, um coração que é egoísta, um coração egocêntrico, o louvor que sai da minha boca, Deus não vai receber. Agora, se eu o louvo, e ao mesmo tempo que eu o louvo, esse louvor sai de um coração que é bondoso, gentil, amável, aí esse louvor vai ser recebido. Por isso, por exemplo, que lá em Gênesis capítulo 4, quando fala sobre a oferta de Abel e Caim, o texto diz claramente que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, ou seja, ele olha para as duas coisas. É esse equilíbrio que às vezes a gente não encontra. A gente quer apresentar para Deus a oferta enquanto a pessoa está com o coração ruim. Ou então, às vezes a gente acha que Deus se preocupa apenas, entre aspas, apenas com o meu coração e eu não me esforço em apresentar para Deus a minha oferta. Não. Deus, ele olha as duas coisas. Ele olha o ofertante e a oferta. Ele olha a pessoa e a obra que a pessoa pratica. Se aquilo que eu pratico é bom, mas o meu coração não é, e essa oferta Deus não aceita. Se eu acho que eu sou uma pessoa boa, mas eu apresento para Deus qualquer coisa, eu estou me enganando, porque na verdade eu não tenho essa bondade toda que eu acho que eu tenho. Qual é o cristão sadio? É aquele que por dentro ele tem um coração limpo, lavado, remido, ele é uma pessoa honesta, justa, íntegra, correta, e ao mesmo tempo que ele é aqui dentro tudo isso, ele apresenta para Deus o melhor que ele pode, no seu serviço na igreja, no seu serviço religioso, no seu ministério, em qualquer outra área que ele contribui. O senhor falou uma coisa interessante, assim. O senhor falou, é uma coisa até que eu ia comentar. Abel, por exemplo, nessa passagem que o senhor colocou, a pessoa fala assim: não, Deus conhece meu coração, é assim, eu tenho sido uma pessoa íntegra, reta, não preciso ofertar, né? São duas coisas, é a mesma coisa Malaquias, né? Eu já dou meu dízimo, né? Então não estou roubando Deus. Mas e a sua oferta? Se a oferta não fosse importante, Deus não ia deixar registrado dízimos e ofertas, né? Então existe uma diferença, sim. E uma diferença. E assim, quando a gente vê essa passagem toda que o senhor mostrou sobre os profetas, parece até que não é interessante Deus receber um holocausto. É sim, é importante, É desde assim, que o povo esteja andando de acordo com a vontade de Deus, que na verdade eles usavam o holocausto para tampar o pecado que eles estavam cometendo. As coisas estavam fora a vontade de Deus, aí eles faziam o holocausto, a cerimônia talvez belíssima, todo mundo olhando tudo maravilhoso, mas na verdade Deus não estava se agradando daquilo tudo. Então, preferível não fazer exato. nada e ficar bem claro que aquilo tudo não agrada a Deus e ponto final. Porque esse negócio que eu falou é interessante, pessoal. Ah, eu sou uma pessoa boa, íntegra, eu até ajudo na igreja, sei lá, mas não precisa dar mais oferta. Sou uma pessoa boazinha, então estou agradando a Deus. Não, e a sua oferta, eu disse, também faz parte desse manual de legalzinho para Deus, né? Muito Olha legal. como é que esse tema ele é curioso. Porque a gente falou de Malaquias, né? Tá aqui Malaquias. Malaquias, a gente já viu o problema na época dele. Na época de Malaquias, o povo não dava o dízimo. Aí o que que Malaquias faz? Exorta o povo a dar o dízimo. Aí beleza. Se eu voltar no tempo e vir aqui, ó, agora na época de Amós, o problema é o oposto. Na época de Amós, o povo era dizimista. O povo dava dízimo. Só que o povo não dava dízimo com o coração que Deus queria, que agradava a Deus. O povo dava o dízimo pela religiosidade mecânica, não pelo coração voluntário e grato a Deus. Por isso que olha a mensagem dele, ó. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Olha o que Amós fala. Vinde a Betel e transgredi. Isso é uma linguagem irônica, né? Ele está falando, vocês vão a Betel e pecam. A Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ou seja, Amós está dizendo que o povo da época dele era sim dizimista. Dava o dízimo de 3 em 3 dias.
Olha o que o texto fala, versículo 5. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os. Ou seja, o povo cumpria as regras religiosas. Mas olha o que Deus fala para eles. Porque disso gostais. Ou seja, vocês fazem isso não para me agradar. Vocês fazem isso porque vocês são tão apaixonados pela religiosidade de vocês que vocês transformaram a religião num fim em si mesmo. Então, vocês fazem sacrifícios, vocês dão dízimos, vocês cantam louvores, nada disso para glorificar o meu nome. Vocês fazem isso apenas pela religiosidade de vocês. Por isso, eu vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Gente, isso aqui é incrível. Eu não sei se vocês conseguem captar a mensagem dos profetas. Olha a recapitulação. Ó. Ageu, o que Ageu falou? Vocês colocam o salário de vocês no saquetel furado. Por quê? Porque vocês não cuidam da minha casa. O que Malaquias falou? Malaquias fala, olha, o devorador está vindo contra vocês porque vocês não dão dízimo. Então, Ageu e Malaquias, que são dessa época aqui embaixo, Ageu e Zacarias falam, olha, vocês estão tendo problemas financeiros porque vocês não dão os seus dízimos e ofertas, vocês não contribuem com a minha casa. Agora, Amós, que é de uma época totalmente diferente, ele reporta o mesmo castigo, quando fala assim, ó, também vos dei limpeza de dentes em vossas cidades e falta de pão. Significa o quê? Que na época de Amós, Deus também estava fazendo o povo sofrer escassez financeira. E por que Deus faria o povo sofrer escassez? Porque aqui o povo dava dízimo. Sim, dava dízimo. Só que não dava com o coração reto diante de Deus. Então o problema permanecia. Tanto para quem dava dízimo, tanto para quem não desse o dízimo, o problema financeiro viria. Por quê? Porque o pessoal de Amós dava dízimo, mas sem um coração reto, o pessoal de Malaquias nem dízimo dava. Então, os profetas estão incentivando o povo a ofertar, a contribuir, a servir, só que praticando tudo isso com um coração reto, com um coração que agradasse a Deus, porque só assim que funcionaria. Se não fosse assim, não iria funcionar. Pode falar, irmã Célia. Não, eu tô ouvindo ele falar que está perfeito o que o senhor está falando para a gente aí, conforme a Tânia falou realmente, entendeu? É porque Beleza. às vezes tem certos pastores que, quando falam assim, trazer os dízimos para a casa do tesouro, muitas das vezes fala mais na maldição, né? Muitas das vezes bota medo das pessoas, né? Ai, meu Deus, se eu não der, eu vou morrer. Muita tem medo de quando fala Malaquias 10, todo mundo corre. Pois é, se o É pessoal perfeito, não pastor. aprender isso aqui, ó, se o É. pessoal não praticar dessa forma, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se a gente não contribuir com esse sentimento, alegria, a contribuição não vai surtir o efeito espiritual que a Bíblia promete. A contribuição ela é importante, eu tenho que contribuir, só que essa contribuição ela tem que ser feita com a motivação adequada, que é a alegria. Os dois extremos, tanto eu só contribuir sem ter um bom coração, quanto eu não contribuir com nada, achando que Deus só se importa com o meu coração, os dois extremos são errados. O equilíbrio é, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer pela obra de Deus, mas com a motivação adequada, com o coração grato, voluntário, liberal, generoso, né? Porque é isso que vai surtir efeito espiritual sobre a vida daqueles que o servem. Tudo bem, Eu gente? acho que a melhor defesa para a maldição que vem para quem não dá o dízimo, quando a gente ouvir isso, é exatamente guardar esse versículo. Porque saber que as coisas têm que vir de dentro de nós, não de fora. A motivação não tem que ser o medo, a motivação não tem que ser a pressão do pastor, do obreiro, sei lá quem é que está cobrando. A pressão tem que ser nossa, tem que ser uma coisa voluntária, tem que ser Sim, algo sim. que você sinta colar. Porque é o que fala, né? Eu acho que tem uma passagem que também que fala
que Deus vai olhar o nosso coração. Se Ele vai olhar o nosso coração, não adianta você fazer por medo, é como se você estivesse jogando dinheiro fora. Não adianta de nada, é como se você não estivesse dando, né? Então, Pois é. exatamente isso. Coloca esse versículo, ó. Eu vou dar porque eu quero, eu vou dar porque eu entendo a obra, eu vou dar porque eu entendo os meus deveres. Mas é muito difícil isso, porque hoje em dia se cobra o dinheiro, mas não se cobra a obrigação de ser um bom cristão, entendeu? E é Pois o é, equilíbrio que falta, né? Desde assim, exatamente. desde assim, da motivação, né, que davam os profetas ao povo, vocês têm que viver em equilíbrio com a palavra de Deus, com aquilo que vocês são, né, com aquilo que vocês estão fazendo, tem que ter um equilíbrio. Isso não é feito na igreja nos dias de hoje, né? Quando você tem a oportunidade para dar uma palavra sobre oferta, a irmã vai lá, vai usar Malaquias, né? Vai dizer que todo mundo é ladrão, que não está roubando, né? Ou seja, na oferta, vai chamar todo mundo de ladrão, vai sair do púlpito, vai quem se sentir motivado com aquilo vai colaborar, quem não, ou quem não tiver, vai sair dali da igreja desesperado, estou roubando a Deus, estou roubando a Deus. Quando, na verdade, se a pessoa for levada a uma consciência do que está fazendo e o que tem que fazer, acho que até ia aumentar as ofertas e o dízimo na igreja. Eu acho, né? Olha, isso que você está falando é tão importante que isso também tem a ver com a mensagem de um dos profetas, que é o próprio profeta Ageu. Por quê? Eu já disse, né? O problema na época de Ageu é que o povo não queria ajudar em nada, não queria ajudar na reconstrução do templo, estava sendo relapso quanto a isso. Aí, evidentemente, o profeta quer exortar o povo a se voltar para a casa de Deus e ajudar na casa de Deus. Só que o modo como Ageu faz isso é que eu quero chamar a atenção, que é isso aqui, ó. Versículo 5. Olha o que Ageu fala. Ora, pois, assim diz o Senhor. Preste atenção nessa frase, ó. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Observa que essa frase ele repete de novo, ó. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Por que o profeta está repetindo essa frase? Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Porque ele não é um profeta que quer que o povo contribua só por contribuir. Ele quer que o povo entenda o que está fazendo. Aplique o teu coração aos seus caminhos, ou seja, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai atuar, reflita, pensa. Não dê de qualquer jeito, porque também não vai adiantar de nada. Não é. Deus não precisa do teu dinheiro. Ele próprio fala isso no capítulo 2, ó. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor. Ou seja, Deus não precisa do nosso dinheiro. Então, o que Ageu fala é, se é para contribuir, reflitam, pensem bem. Contribuam, mas com coração grato, com coração voluntário, porque não vai adiantar fazer por fazer. Vocês têm que fazer com a motivação correta. É com a motivação correta que Deus vai fazer vocês prosperarem. Porque se não tiver a motivação correta, não vai adiantar. Porque ele não quer o dinheiro de vocês. Ele quer que vocês o sirvam com voluntariedade, com dedicação. E é evidente, quando a gente serve a Deus com esses sentimentos, seja o dinheiro ou qualquer outra coisa que a gente tenha, nós apresentaremos para Deus com coração voluntário. Agora, se eu faço tudo isso, mas não é movido por um bom coração, não vai adiantar, não vai surtir efeito. Deus não é um pendite, Deus não é um mendigo. Se você não der, se você não contribuir, o reino de Deus não vai parar por causa disso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, se as portas do inferno não vão prevalecer, se você não der, se você não quiser ajudar em nada, se você fechar o teu coração, Deus não é um pedinte, um mendigo que está dependendo da tua colaboração. Ele vai prover de uma outra forma. Por outro lado, também, se você der e fizer só por fazer, para a sua vida também não vai surtir efeito. Então, se é para fazer, aplique teu coração aos teus caminhos. Ou seja, coloca o teu coração naquilo que você está fazendo, reflita, pensa, corrija as tuas motivações para que aquilo que você for fazer, você faça com um coração que de fato vai agradar a Deus. Perfeito, pastor. Beleza. Bom, gente, vamos encerrar por aqui então. Mais uma aula aí que a gente finaliza. Semana que vem a gente continua. Tem muito assunto ainda para a gente falar. Vamos falar ainda
dos profetas com os gentios, a gente vai falar de Jonas, de Obadias, de Naum. Tem outros temas aí importantes também, como a idolatria. Enfim, tem vários assuntos aí para a gente ver nas próximas semanas. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu também. Obrigada. Tá, um abraço a todos. Abraço.